nosso tema da live é o enfrentamento do isolamento social, né, como momento de ressignificação pessoal. A gente sabe que todo mundo está enfrentando esse momento que é difícil para todos, né? A gente não tinha vivenciado isso na história, né? Que a gente tem que ficar isolado. E no meu caso agora é isolamento mesmo, né? Já tenho uma semana preso dentro de casa sem sair. Tá mais difícil, mas eu estou contando os dias, agora só faltam 4 dias. Bom que a gente não precisa estar se arrumando, né? Verdade. Mas a gente vai passar isso, né? E com certeza logo logo a gente vai estar, né, no pós-pandemia, que possivelmente é um momento que vai exigir muito mais da gente. Então, Léa, muito tem se falado nessa questão da pandemia, desse momento, e que a história do mundo vai ser dividida em antes e o pós-pandemia, né? Muito tem se falado sobre isso. Como você avalia essa questão? Leninha acabou de entrar aí. Prazerzaço ter Leninha aqui com a gente. Beijo, Leninha. Vânia acabou de A entrar mulher que mais faz também. live no estado da Bahia. Leninha é a rainha das lives. E ela não está fazendo live hoje por conta da gente, né? Então, prazer ter Leninha aqui conosco. Então, para mim, esse momento tem sido um momento de muito aprendizado. E eu vou criar até um paradoxo, porque esse momento da pandemia tem sido para mim um momento de angústia e aprendizado. Como assim? Eu acredito até que a angústia, ela é o pressuposto para os aprendizados. Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, todo mundo já sabe, ele fala que a angústia é a sensação do nada. É uma sensação de vazio. E o vazio existe para Com ser certeza. preenchido. Então, quando a gente sente essa sensação de angústia, do nada, é porque a gente quer preencher. A gente tem essa ansiedade, né, de as coisas fazerem sentido, que é a questão da espiritualidade, que a Isso. gente já vem falando sobre isso. Então, eu vejo esse como um momento de angústia e aprendizado. Vejo a questão assim, de uma ansiedade muito grande das pessoas, que é algo um tanto preocupante, porque a gente lidera, o Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade. E com a pandemia, isso tem crescido muito, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Pode falar? Deixa eu só registrar aqui, nosso amigo Zé Antônio, vice-prefeito do Senhor do Bonfim, já entrou aqui, está presente. Beijo, Zé. Abraço, meu querido. Beijo. Gente, esse povo é um grupo que a gente formou quando eu estava na Secretaria de Educação de Itajubá junto com a Milton. E nós temos um grupo intitulado Alegria do Saber. Esse grupo já tem, né, mais de 5 anos e a gente tem se fortalecido uns com os outros. Isso, Então, pode dar sequência. só um momento. Eu não consigo falar se vocês... Peraí que Vânia está aqui me orientando e eu não consigo ter 2 cientistas. Estou essa dificuldade ainda. Então, como eu venho dizendo, é um período de ansiedade muito grande que a gente tem vivido. O Brasil, ele é ranking mundial da ansiedade. E a gente precisa ter um olhar para isso. Porque assim, meu, o que é que tem um sentido? As pessoas estão deixando muito assim, tudo pós-pandemia. Depois da pandemia eu vou fazer tal coisa. Depois da pandemia eu vou fazer tal coisa. O que eu quero, que a gente pretende que as pessoas entendam, é que a vida não parou. O mundo não parou para que a pandemia passe e a gente volte a viver. Isso não acontece. Então, a gente vai precisar se reconstruir, se Com certeza. ressignificar durante a pandemia. Porque a gente não sabe, a gente já está no 4º mês, a gente pensou que ia ser uma coisa de 15 dias. Então, a gente não sabe até quando vai. A gente não sabe quando a vacina vai ser descoberta. Então, a gente tem que criar uma nova forma de ser e estar no mundo. Isso é bem interessante. E a gente Verdade. precisa atentar. Então, a ansiedade é o quê? É esse excesso de futuro, né? E as pessoas estão vivendo Isso. esse excesso de futuro porque elas estão achando que elas não podem viver durante a pandemia e muitas delas estão deixando para depois da pandemia. Então, é nesse sentido que fala que a gente precisa se ressignificar. Porque, amigo, tem uma frase que é bem conhecida que fala que não é o mais forte nem o mais bonito que sobrevive, mas é aquele que melhor se integra, que se Adapta, adapta né? às mudanças, né? Então, a gente precisa Isso. se integrar. Eu tenho muita confusão com adaptar, já falei isso, vou repetir, porque eu acho que nós somos seres de integração e não de adaptação. Para mim, adaptar é muito no sentido de deixa a onda me levar, eu vou junto. E integrar é você ir com o seu, com a sua identidade, com o seu contribuir, com o seu legado, enfim. Então, eu acho que nós somos seres de integração. Então, a gente precisa se integrar a essa nova realidade e buscar a motivação. Lembrando que motivação vem da palavra motivo, né?
A motivação é algo muito particular. Tem pessoas que pensam que, tipo, hoje a gente vai motivá-los com essa live. E não. A motivação é algo pessoal e intransferível. São os meus motivos. Quais os motivos que eu tenho para me ressignificar durante essa pandemia? Quais motivos que eu tenho para eu ter um propósito de vida? São esses motivos que fazem com que a gente caminhe em busca de ser a nossa melhor versão, Com certeza. de ter algo melhor, em busca de encontrar alguma coisa de positiva nessa pandemia, onde a gente tem perdido muitas pessoas, né? Eu acredito que seja isso. Com certeza. Ó, não é só sua mãe que tá aí, não. A minha mãe, a dona Valmira Pacheco, acabou de entrar aí também, que ela tá tecnológica. Gente, tecnológica também, dona Valmira. Um abraço para ela, Adalto, né, que é o vice-presidente dos Conselhos da Bahia, do Conselho de Educação da Bahia. Né? Também doutor Paulo Galdino, lá do Extremo Sul, né? Advogado lá do Extremo Sul também, meu amigão tá aqui. É da galera da Rede PCR Bahia que tá aqui acompanhando também. Um abraço. Eles acabaram a live deles e já estão aqui na nossa. Um abraço para eles aí. Deixa eu mandar um abraço à minha amiga Valdirene, que acabou de entrar, e pedir que todos emanem muita energia positiva para o esposo dela, Neto, que também foi acometido com essa terrível doença, e que a gente emane toda a energia positiva, toda a oração, o que vocês acreditam, né, que transcende para que Neto se recupere desse momento tão triste, porque a gente lida muito com números, né, mas quando esse número vira número, a gente se afeta ainda mais. Então, Neto mexeu com a nossa cidade, por ser um cara novo, saudável, e está hoje, né, internado, está em UTI, mas a gente acredita na total recuperação de Neto e muito em breve. Com certeza, a gente está com a grande expectativa, cada dia nossa expectativa a gente aguardando e a gente vivenciando isso, é um momento difícil para a gente, né? Mas a gente tem buscado a cada dia se fortalecer e está na expectativa que a qualquer momento, né, tenha uma notícia que venha, né, trazer Neto de volta o mais rápido possível. Né? E aí, Léo, dando continuidade, qual conselho você daria assim para as pessoas, para maximizar, né, as pessoas, minimizar os impactos desse momento de isolamento, assim? Então, Hamilton, eu aprendi com o meu coach, né, vulgo Hamilton Pacheco, que o conselho não muda ninguém, né? O conselho tem pouca influência na vida das pessoas. Esse meu coach até me contou que Sócrates, né, ele ficava nas praças dando conselho às pessoas. Então, a cada dia ele aconselhava as pessoas e as pessoas não mudavam. E aí, Sócrates percebeu que as pessoas não mudavam com o conselho, elas só mudavam com uma inquietação que partisse delas. Então, ele começou a fazer perguntas. Ele começou a propor reflexão a essas pessoas. Então, eu acho que eu não vou aconselhar. Eu vou pedir que vocês reflitam sobre esse momento, tá? Para que a gente minimize essas questões. E a inquietação a gente precisa focar no aqui e agora. A única coisa que a gente tem como certo é o presente. O passado foi ontem, já não existe mais. O futuro é uma projeção que talvez nem exista. Mas o que a gente tem de fato e de realidade, de verdade, é o hoje. Então, a nossa reflexão é que as pessoas aproveitem o hoje, que elas tentem se ressignificar, se potencializar, descobrir quais são os dons e seus talentos e o que elas podem fazer hoje. Porque, assim, todos nós somos seres de dons e talentos. A gente só precisa descobrir. A gente passou muito tempo na correria e a gente não convivia com a gente. A gente não se olhava, a gente não se escutava, a gente não refletia acerca da gente, de como a gente estava no mundo. E hoje a gente está tendo esse momento de conviver com a gente, de perceber nossas limitações, mas também nossas potencialidades. E eu fico encantada, Milton, quando eu vejo Itajubá, várias pessoas se descobrindo durante essa pandemia, durante esse isolamento. Várias pessoas que não tinham trabalho ou que trabalhavam, estão em casa, estão desempregadas. E essas pessoas começaram a se ressignificar. Aumentou muito em Itajubá o número de pessoas fazendo delivery, descobrindo criatividade, descobrindo talentos e dons que elas nem sabiam que tinham. E é por isso que eu compro não todo mundo, porque até para incentivar essas pessoas, né? Que elas podem muito. Então, que esse seja esse momento de descoberta. O que a gente pode fazer na questão do jogo do contente, né? Você olhar com um olhar positivo para as coisas que a gente tem como negativa. Então, o que eu posso tirar disso? Que história eu vou contar no pós-pandemia? Que história sobre a pandemia eu vou contar no pós-pandemia? É uma história de fracasso? De quem teve depressão? De quem aumentou a ansiedade? É uma história apenas desse momento de desespero? Ou é uma história que, apesar das tristezas e das mazelas trazidas pela pandemia, mas de descoberta, de livros que eu li, de cursos que eu fiz, de como eu passei a ver o outro de outra forma e a me ver de outra forma,
Só durante essa pandemia, eu realizei minha rotina. Eu leio um livro por semana, assisto 2 filmes, 2 vídeos e ainda faço aula online. Eu já fiz 5 cursos, desse 3 com certificação. Então, assim, a gente precisa reorganizar nossa vida. O que a gente não pode é parar e esperar a pandemia passar. Isso não tem como acontecer. A gente precisa realmente buscar uma nova forma, né, de ser e de estar no mundo. Você falando aí, eu lembrei de uma frase de Moisés Ribeiro, né? Master Coach Moisés Ribeiro, que ele disse que a prioridade nesse momento é se manter vivo e são. Sim. Né? É muito forte isso, que primeiro a prioridade deve ser manter vivo e são. Depois disso, ajudar o outro, né? Porque se você não estiver bem, não vai poder ajudar o outro. Se você não estiver bem, não vai poder trabalhar, não vai poder estar buscando aquilo que você precisa. Então, é necessário que as pessoas tenham cuidado para se manter vivo e são. Mas quando a gente fala em são, não é são só fisicamente, né? É preciso estar são psicologicamente, mentalmente, é preciso estar são em todos os aspectos. Essa é uma questão que a gente tem que parar de pensar que estação apenas no aspecto físico, né? Mas também tem que ser em todos os aspectos. Mandar um abraço para minha grande amiga Ellie, lá do Espírito Santo, que está aqui. Nossa, que legal. Lá do Espírito Santo, São Mateus, está acompanhando a gente. Que bom. Um abraço para Ronaldo Braga, que acabou de entrar aí. Martinha, minha amiga. Nilson, psicólogo, que está com a página linda também. Eu acredito que foi uma descoberta também, né? Oriunda aí desse isolamento. Muitas pessoas estão descobrindo. Neide, psicóloga querida de Piauí, Merinha, né? E todas as pessoas que a gente não dá para acompanhar todo mundo que está entrando. Mas, enfim. Beijo, Martinha. Bem interessante. E, assim, a gente precisa entender que nós somos responsáveis pela nossa vida e pelas nossas escolhas. Tudo é uma questão de escolha. E toda escolha implica ganhos e perdas. Não é assim? Então, tipo, se eu escolher assistir essa live, eu vou ter ganho de estar aqui compartilhando, socializando, mas eu vou deixar de fazer também alguma coisa. Se eu não assistir essa live, eu vou perder o que está sendo construído aqui, enfim. Então, tudo é uma questão de escolha. A gente precisa, nesse momento, escolher o que a gente quer pra gente, nesse momento e depois desse momento, né? Então, é uma questão nossa, é uma questão de escolher, a Hamilton falou uma questão muito séria. Tem gente que está perdendo a vida, tem gente que está perdendo o emprego e tem gente que está perdendo a saúde mental, né? Porque as pessoas estão limitando demais. Muitas pessoas. Esses pensamentos sabotadores, esses pensamentos limitantes, essa negatividade. Negativos. E a própria Bíblia traz um versículo que fala o seguinte: assim você pensa na sua alma, assim você é. Então, o que eu penso, né, o que está na minha mente, isso se reverbera no meu modo de sentir, de como eu sinto as coisas. E a gente precisa entender que eu não sou a minha mente, tá? A minha mente faz parte de mim, mas eu não sou a minha mente. E eu preciso, o que quer dizer com isso, Léa? Que você precisa controlar os seus sentimentos. Tá? Que você não pode ser controlado por eles. Pelo contrário, a gente precisa controlar nossa mente, controlar os nossos sentimentos. Senão a gente vai alimentar apenas as coisas negativas e a gente vai acabar adoecendo. Né? A gente vai perder a nossa saúde mental. Com certeza. Que é importante para todo o desenvolvimento de todas as outras nossas capacidades. Mandar um abraço para minha amiga Messia, que está aí. Gente, aperta aí o coraçãozinho aí, aperta aí o aviãozinho e manda para as pessoas que vocês gostam também, que possam estar aproveitando essa live. Quanto mais coraçãozinho que vocês apertarem aí, mais pessoas vão ter conhecimento da nossa live e poderão participar. Seguindo, Léa, né? Outra questão, quais lições? Você já falou praticamente, né? Mas só perguntando mais assim, quais lições a gente pode tirar? A gente sabe que a gente não pode mudar a pandemia. Se a gente falar, vamos mudar a pandemia, não vai poder mudar. A gente não consegue mudar a pandemia. Mas o que é que a gente pode estar mudando nesse período para a gente estar enfrentando o pós-pandemia, que vai ser um momento de muita exigência? Então, para esse momento, Hamilton, eu vou contar uma metáfora. Né? Que é melhor o entendimento. E fica mais ilustrativo. Que é a metáfora do jardim do jardineiro. Entenda por jardim a nossa mente, nosso interior, os nossos pensamentos, nos mantém vivos, de pé, enfim. Então, entenda por jardim a nossa mente, o nosso inconsciente, subconsciente. O jardineiro, nós somos os jardineiros dos nossos jardins. Então, não é o jardim que decide o que vai brotar.
é o jardineiro que decide o que vai plantar. O jardim, que é a nossa mente, é um solo fértil. Tudo que a gente plantar vai nascer, vai brotar. Só que o Com jardineiro, que certeza. somos nós é que decidimos diariamente quais sementes nós queremos plantar. Porque o que não pode é a gente acreditar que a gente vai plantar negatividade e colher positividade. Então, eu vou colher a plantar. Então, o que é que eu aconselho? Que a gente, como jardineiro do nosso jardim, a gente reveja quais sementes estamos plantando. Né? O que é que a gente vai querer Com colher. certeza. Né? Então, eu acho que a lição é essa. É de que eu sou dona e eu sou responsável pelo meu sucesso, pelo meu insucesso, pelas minhas frustrações, pelas expectativas que eu crio das pessoas e das coisas. Tá? E assim, a gente é dono do nosso destino. Eu acho que a gente não pode perder de vista duas coisas. Que a gente só colhe o que a gente planta. Sim. E outra coisa é que não existe, a gente não pode estar esperando pela sorte, que vai acontecer a coisa da hora para outra. A gente tem que estar plantando e tendo a paciência para o momento certo a gente colher, né? Essa é uma questão que a gente precisa pensar assim seriamente, que as pessoas ficam muito esperando as coisas virem ou que vai acontecer no estalar de dedos e muitas vezes essas coisas não vão acontecer, né? Porque realmente não é assim. Sim. É uma questão, Milton, que eu tenho. Às vezes eu fico pensando nessa pandemia e refletindo assim, que muitas pessoas vão passar pela vida sem conhecer algumas coisas, sem conhecer sobre si e sobre os outros. E a gente precisa pensar nisso diariamente. A gente precisa saber qual é o nosso propósito de vida. Propósitos são nossos Uhum. objetivos. Né? Qual é o meu propósito? O que é que eu quero? Né? E o que eu tenho feito para conseguir isso? Quais os meus motivos? O que tem me impulsionado Verdade. a acordar todos os dias? Né? A levantar todos os dias? E qual a minha missão? Qual a missão? Qual o legado que eu quero deixar? Como aquilo que eu escolhi para fazer, que a minha forma de atuação tem contribuído para ajudar o outro, para levar o outro? Né? Como eu estou servindo? Então, são coisas que a gente precisa realmente refletir nessa pandemia para que a gente consiga sair melhor dela, melhor do que entramos, né? Eu acho que são Com reflexões que certeza. devem ser diárias. Oi. Neide, minha amiga Neide, esposa de Zé, também está aí na Hum, live. E ela falou realmente que a gente depende do jardim, do jardineiro e de outras questões externas, né? Como chuva, enfim. Mas com quando eu certeza. falo que nós somos responsáveis, porque existe uma questão chamada 90-10, que significa o seguinte: 10% das coisas, todas as coisas que acontecem, eu não posso controlar. Por exemplo, eu não posso controlar a pandemia, eu não posso decidir quando ela começou e nem quando ela acaba. Isso é fora da gente. A gente Verdade. não tem Isso. controle sobre isso. E 90% de todas as coisas que acontecem está no meu controle, de acordo com minhas escolhas, com minhas decisões, com o que eu faço. Então, quando eu coloco essa questão do jardim, do jardineiro, eu coloco fora as intempéries, mas o que eu posso fazer? Eu tenho 90% de coisas que Diante da estão sob o meu situação. controle, né? Diante de 10% que eu não posso controlar. Então, eu sou 90%, eu sou maior, né? Do que todas as intempéries, do que todos os imprevistos, do que todas as dificuldades, porque eu sou 90% responsável pelas minhas ações. Vamos lá. Isso. Pronto, aí eu lhe perguntei o que representa para você essa questão da ressignificação, foi isso? E aí não deu para Ah, ouvir mais. E eu falei tá. quanto você tem melhorado, tem se ressignificado no último mês, no último 2 meses e nas últimas semanas. Uhum. Beijo, Rose Brandão, que está aqui com a gente também. Beijo, minha A querida. Laís também, lá de Espírito Santo. Ai, beijo, Laís. Então, gente, ressignificar significa dar uma nova roupagem. Ressignificar é dar um novo significado, tá? Então, ressignificar nada mais é que treinar o olhar para dar novo sentido às coisas e à vida. Isso que significa ressignificar. É ver a mesma coisa, só que de uma outra forma, tá? Não é infringir regras, infringir o decreto municipal, não. É tipo, dentro das condições que eu tenho, como eu posso ser melhor dentro daquilo que o momento, que o cenário está me proporcionando agora. O que eu posso fazer para não parar, para continuar avançando? Tá? Isso significa ressignificar. Eu tenho buscado me ressignificar através do autoconhecimento, que é o desenvolvimento da minha inteligência emocional. Eu tenho estudado isso já
desde o ano passado, na pandemia, eu intensifiquei fazendo vários cursos, tá? Então, eu busco quais são os pilares que eu preciso desenvolver da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, o autocontrole, eu preciso desenvolver a empatia, a sociabilidade, essa questão de criar relações positivas, treinar em mim a questão da motivação, entendendo que a motivação é algo particular, como eu já disse. Então, eu tenho buscado isso. De que forma? Eu comecei a fazer terapia, né, com o doutor Ageu, aqui em Itajibá. Dei uma paradinha por conta da pandemia, mas eu super indico, assim, eu comecei a me encontrar bastante. E eu tenho feito esse processo de coach com o Hamilton. E, assim, eu tenho me conhecido a cada dia. Eu tenho descoberto coisas que eu não sabia sobre mim, sobre a vida, sobre as coisas. E eu tenho entendido algumas questões limitantes que eu tinha e algumas questões que eu... Ela não é do dia para a noite, né? A mudança ela é ativa e constante do melhoramento. Então, o nosso tema é isso, é pegar esse momento de isolamento como ressignificação, então, de dar um novo significado. Então, quando a gente fala de ressignificação, é justamente isso, entendeu, Hamilton? Certo. E aí, o que, né, nesse momento que a gente pensa nessa ressignificação e qual a importância da gente buscar esse ressignificar para enfrentar esse pós-pandemia, que a gente, né, sabe que vai ser severo, vai exigir muito mais qualidade, muito mais habilidades, competência de cada pessoa. Ó, a gente critica muito zona de conforto, porque a zona de conforto ela não é confortável, tudo que nos limita, tudo que nos aprisiona, tudo que nos impede de crescer não é nada confortável. Mas a gente, infelizmente, mesmo não sabendo disso, a gente gosta de zona de conforto, a gente gosta de segurança, a gente gosta de certezas, a gente gosta de rotina. E essa pandemia mexeu com nossa estrutura. Imagine algo que mexe com sua estrutura, com seu alicerce, com o que te mantém de pé. Então não é fácil lidar com isso. A pandemia veio e mudou a gente e balançou em todos os níveis, físico, psicológico, profissional, de interpessoal, intrapessoal. E só através da ressignificação é que eu vou me reencontrar. Eu preciso entender isso como fato, como algo que está existindo, que eu não posso mudar, mas eu posso sim decidir a forma como eu vou viver, como eu vou atuar nesse momento de pandemia, entende? Então, quando eu falo a necessidade de ressignificar, é para que a gente não adoeça, é para que a gente não pare, é para que a gente não sofra, né? Ou para que o sofrimento não nos faça parar. Um beijo para minha amiga e contadora Hanna, que está aqui, né? Minha contadora, né? E Beijo, aí, Léa, Maria. durante todo mundo sabe que sua trajetória é como educadora, como professora, coordenadora e também como secretária de educação, em que você foi secretária tanto de Itajibá quanto de Nova Itarana. E aí eu queria que você falasse um pouco da questão do impacto que esse quadro que a gente está vivendo, pandemia, pode levar à educação. Hamilton, assim, ó, se você olhar de forma superficial, a gente vai dizer que a pandemia ela deu um baque na educação, porque nós paramos, por mais que em alguns lugares está tendo aula remota aí, mas eu não acredito muito nas coisas que acontecem fora da interação, fora do contato, fora do toque, fora do olho no olho, tá? Então, se você olhar de forma rápida, superficial, a gente vai dizer que a pandemia ela vai impactar negativamente na educação. Se você for olhar a fundo, que é o meu olhar, eu acho que a pandemia vai contribuir muito para a educação. A gente sabe que a gente fala e repete o tempo todo que a gente tem uma educação com professores, uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. E a gente nunca conseguiu resolver essa disparidade. A gente nunca conseguiu equiparar essas questões educacionais. Eu acho que a pandemia veio para dar um balançar na educação. A pandemia veio para o professor repensar o seu fazer pedagógico. A pandemia veio para os pais entenderem a importância do professor, a importância da interação, a importância da escola. A pandemia veio para os alunos entenderem que a escola não é um lugar chato, que a escola é importante no nosso dia a dia. Só que ela estava ali, fácil, todos os dias a gente tinha, e agora nos foi tirada dessa forma. Então, eu acredito que vai contribuir muito, porque eu acho de menos a preocupação se meu filho vai se formar com 17 ou com 18 anos. Para mim, agora, o que vale é esse repensar que essa pandemia vai proporcionar para a educação,
para os profissionais da educação. O repensar do professor, o repensar do aluno, o repensar dos pais, o repensar de todos os atores que contribuem para o fazer pedagógico, para a educação, enfim. Então, eu acredito que nós voltaremos outros. Ninguém vai voltar mais ao normal, como as pessoas querem voltar ao normal. O normal não existe mais. É um novo normal. E fora, Milton, aquele normal não estava servindo. Aquele normal estava ruim. Então, tudo que a gente menos quer agora é voltar ao normal. Aqui é que a gente repense sobre aquele normal limitante, aquele normal que tinha falta de empatia, que tinha falta de solidariedade, que tinha falta de respeito, que tinha falta de reconhecer a importância do outro e até da gente. Então, a gente quer agora um novo normal. As escolas vão ser ressignificadas, né? Nós vamos ser ressignificados. Não é mais aquilo que a gente deixou. A gente não vai voltar para o que a gente deixou. A gente vai voltar para uma nova realidade. A gente precisa estar pronto. Com certeza. Então, mandar um beijo para minha esposa que está aí acompanhando aí. Olha que chique, Léa. Minha esposa, Fabiola, que está aí nesse isolamento, ela lá na casa da minha mãe, eu aqui na casa da minha irmã já há uma semana. Beijo, Fabiola. Né? Raul, nosso amigo. Raul, nosso amigo, que lhe admira muito, Léa, está acompanhando lá de Salvador também, um grande artista, né? Estilista. Eu adoro Raul. Ele é maravilhoso. E também Thaís, nutricionista, né? Nossa amiga que está aí querendo fazer uma pergunta, pode fazer sua pergunta. Certo? Viu, Léa? E aí, outro dia eu estava falando que essa questão, esse momento, é um momento do pai saber quem é seu filho, conhecer seu filho, o filho conhecer seu pai, né? Do marido conhecer a esposa e a esposa conhecer o marido, que muitas vezes as pessoas viviam em casa, mas não se conhecia, porque cada um era num momento diferente de estar em casa e não tinha essa convivência. Então, tem um lado ruim? Tem, mas também tem um momento que cada um vai se conhecer mais o outro e eu acredito que podemos tirar um grande proveito disso aí, né? E aí, Léa, quero fazer uma outra pergunta com relação à política de Itajibá, que aí todo mundo fica questionando e não sei, acredito que já tenha passado aí uma pergunta sobre isso. Como você avalia esse momento de eleição em meio à pandemia, né, que as eleições agora vai ser adiada para novembro, final de novembro, e que aí quem pegar, por exemplo, vai ter que correr para no dia 1º assumir, 1º de janeiro, né, assumir, né, sendo que não teve esse tempo para conhecer o quadro, né? Como você avalia essa questão do momento político no contexto de Itajibá? Então, a eleição agora é um exemplo do que eu disse antes, de que o mundo não vai parar e esperar a pandemia passar. É tanto que as eleições vão acontecer, né? Mudou apenas a data, 15 de novembro vão acontecer. E vão acontecer de forma ressignificada. Não pode mais comício, não pode mais carreata, não pode mais passeata, não pode mais visitas pontuais de casa em casa. Olha bem, a campanha ela vai acontecer de uma outra forma. Ela vai acontecer inteiramente nas redes sociais, o que já é um perigo, porque a gente precisa alertar as pessoas de como usar as redes sociais. A gente precisa ter cuidado com fake news, a gente precisa ter cuidado com esse instrumento, rede social, porque muitas pessoas acham que elas estão blindadas quando está atrás do computador ou do celular. E aí elas falam o que querem de forma a não mensurar as consequências. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso também, porque essa campanha ela vai ser muito das redes sociais, muito do virtual. Então a gente precisa ter essa noção e educar também as pessoas, né? De como trabalhar. Vai ser através de live, vai ser através de vídeos. E aí tem essa questão de que a internet é mundo de ninguém, né? De que a internet a gente não sofre as consequências, e sofre. Então é interessante que as pessoas se atentem e comecem a discutir sobre isso. Se antes a gente saía de casa em casa ensinando como é que apertar, a gente vai ter que ensinar agora a como as pessoas lidarem com esse novo instrumento de fazer campanha. Eu não estou vendo os comentários. Pode falar. Então, a pergunta de Thaís foi bem nesse sentido, né? Como ressignificar a política, até porque a política, quando ela ocorre pelas redes sociais, ela acontece de forma na surdina, você não percebe como ela está sendo feita, como ocorreu na de presidente, né? Ela acontece através da rede social, né? Você não vê o impacto e como contornar isso. Então é importante que as pessoas se atentem, né? Estejam alerta para essa nova forma de fazer política, que ninguém sabe como é exatamente, mas ela é muito pode ser traiçoeira. De forma virtual mesmo. Agora sim, amigo, você me perguntou para eu falar um pouco sobre
o cenário... Em Itajibá, Vou o mandar uma contexto. questão para Sérgio Piton também, que está acompanhando nossa live. Nossa, que honra, só tem personalidade nessa live, né? Muito bom. Américo também está aí. Quem? Américo. Ah, Américo Américo. também está acompanhando. Américo. Sei. Então, Milton, o cenário de Itajibá. Nossa, eu estou muito feliz, assim, com o atual cenário político de Itajibá. Em que sentido, Léa? Hamilton, por muitos anos em Itajibá, a gente viveu tempos que duas pessoas apenas se achavam aptos e capazes a gerir o nosso município. Geralmente sempre foi uma disputa muito polarizada. As pessoas tinham medo de assumir que tinha capacidade também de administrar o município. E hoje Itajibá vive uma realidade que eu estou gostando muito no sentido de... Hoje nós temos vários candidatos. Por conta da pandemia, eu estou mais em casa, mas que eu sei, pelo menos, a gente tem o atual prefeito, doutor Gilson, que é candidato à reeleição, nós temos Dalila, nós temos Marilu e nós temos o ex-prefeito Marquinhos. Não sei se tem outras pessoas, e se tiver, já tem aqui o meu respeito pela coragem e por entender que tem essa capacidade de gerir também o município. Então, eu já vejo isso como um ponto positivo, tá? Então, hoje, Hamilton, que eu analiso esse cenário? Eu vejo o seguinte, hoje nós temos Dalila, que é mulher, né? Que é uma pessoa da saúde, Dalila, que já prestou serviço nesse município e faz de forma muito humana, muito solidária, muito profissional. Dalila a gente já conviveu muito, a gente viajava junto, andava na casa uma da outra, mas por conta da correria da vida, houve um afastamento, mas é uma pessoa que eu admiro muito, né? E é uma pessoa que merecia meu voto, inclusive. Tem Marilu, que é minha amiga, uma mulher que eu admiro. Marilu, eu vejo uma guerreira, assim, das causas sociais. Eu estou buscando não me atentar, assim, para procurar defeitos em ninguém, mas apenas aquilo que eleva essas pessoas e que ajuda a levar os outros. Então, eu vejo Marilu como uma pessoa corajosa, guerreira, que está enfrentando, desejo toda a sorte do mundo. Outra mulher também que merecia meu voto. Tem um candidato, que é o atual prefeito, doutor Gilson, que eu vou agradecer esse momento que está falando sobre isso, porque há muito tempo eu tinha uma política muito de ser militonta, né? A maturidade vem a fazer a gente entender a diferença de ser militante e de ser militonta. Então, por muito tempo eu fui militante. Então, assim, eu achava que se eu não gostasse da forma de tal pessoa gerir, eu não ia gostar da pessoa, eu não ia respeitar a pessoa, e hoje não. Eu entendo o seguinte, por mais que eu não seja a favor, não é uma forma que me convença a dar meu voto, que é a atual gestão do prefeito Gilson Fonseca, mas hoje eu entendo a importância dele no município. Hoje eu entendo o legado dele e uma personalidade política nesse município. Ele tem 5 mandatos, e isso não é à toa. Então isso me faz me entender que minha opinião é minha opinião, é com base nas minhas crenças, nas minhas vivências. Mas se ele foi eleito, é porque uma maioria assim o quis, e isso tem que ser respeitado. Tá? E o legado que ele deixou também de 5 mandatos precisa, apesar de não corresponder àquilo que eu acredito sobre administração e sobre política, tem o meu respeito. Tá? E tem Marquinhos, que eu falo assim, como pessoa e como político. Marquinhos é um cara que a gente conhece há 20 anos. É amigo meu, amigo de som do meu marido. Então a gente conhece Marquinhos como pessoa, conhece como político, conhece na essência. Marquinhos, Marquinhos fez um trabalho muito bom. E um trabalho diferenciado no Itajibá. Eu acredito que foi o que mais fez, foi o prefeito que mais se preocupou com as gentes, né, com as pessoas. Marquinhos teve a coragem de colocar filhos da terra inexperientes para assumir cargos de alto escalão. Marquinhos colocou a filha da zeladora, Marquinhos colocou a filha o filho da costureira. Marquinhos colocou a filha do pedreiro. Marquinhos colocou o filho da professora. Então, Marquinhos acreditou nessas pessoas e eu acredito que nós fizemos um bom trabalho. Porque se esse governo deu certo de Marquinhos, por mais erros que teve, é porque a gente contribuiu, ele não geriu sozinho, né? Ele precisou dos secretários. Só que, infelizmente, Itajibá tem uma dificuldade, que é de lidar com o crescimento das pessoas de sua terra. Coisa que Darimeira não tem, Boa Nova não tem. Mas Itajibá ainda tem essa limitação, que eu espero que um dia seja superada. Itajibá, ela fala dos filhos da terra, mas elas abraçam, muitas vezes, quem não é daqui, quem vem, enfim. Mas isso eu entendo muito bem. Mas, assim, amigo, o que eu quero dizer é que Marquinhos, ele valorizou essas questões. Eu acredito que agora, se ele, caso ele ganhe, ele vem mais maduro, ele vem com mais discernimento, enfim, e ele vai oportunizar novas pessoas, né? Acho que precisa de um quadro novo e, enfim, acho que aqui nós temos muitos talentos, muitas pessoas capazes para assumir essa gestão aí. Ele aqui acredita na gente dele, eu acredito que ele vai continuar acreditando. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte,
que hoje, porque eu só trabalho agora no aqui e agora, não mais com o passado e nem com o futuro. Então, no aqui e agora, hoje, eu e meu companheiro, nós votaremos em Marquinhos. Então, todas as pessoas que gostam de mim de alguma forma, que me ouvem, que me respeitam e que me questionam, que me perguntam, ó, eu estou com o Marcos Barreto. É nele que eu acredito, para fazer uma gestão diferenciada. Só que eu estou de forma diferenciada. Eu e Som hoje estamos de forma mais madura, tá, na política. A gente acha que a política hoje se faz sem extremismo, sem excessos. A gente não quer mais estar em linha de frente, tá? Hoje, para que eu vote Marquinhos e que eu declare isso aqui, eu não preciso manchar a imagem de ninguém, nem falar mal de ninguém. Porque para Marquinhos ser bom não é necessário que seja ruim, que o doutor Gil seja ruim. Eu só vou escolher uma forma de gerir que é a que mais bate com minhas crenças, com minhas convicções, com os valores que me norteiam na minha vida, tá? E eu preciso respeitar a opinião do outro. Então, assim, coisas que eu fiz, H, e que eu penso muito, foi de abraçar as coisas, às vezes, com muita emoção e de ter criado algumas inimizades de Itajubá por conta da política. Então, algumas inimizades foram criadas, eu não oportunizei que as pessoas me conhecessem verdadeiramente, porque eu comprei uma causa, eu comprei um nome, e hoje pessoas que vivem com o meu candidato Marquinhos, que convive, que vai na casa dele, e ele está certo. Tá? E ele está certo, porque uma coisa é a política e outra coisa é a sua vida. E eu misturava muitas coisas. Então, eu aproveito até esse momento de hoje para me desculpar com várias pessoas que eu feri, né, por conta de política, e dizer que hoje eu tenho uma nova visão. Hoje eu acho que minha visão é pautada na cautela, no respeito, no direito de ter a minha visão política, mas no dever de respeitar também a visão do outro. E seja o que o povo decidir, ok? E vai estar tudo bem. E quem ganhar, eu vou torcer para que faça um bom trabalho e consiga elevar nosso Itajubá. Uma pergunta que teve, você já respondeu, e agora tem mais uma pergunta. Você teve à frente da Secretaria de Educação de Itajubá e também da Secretaria de Nova Itarana e deixou seu legado. Todo mundo tem, né? Itajubá foi um marco na história de Itajubá e todo mundo reconhece isso. Pelo menos a maioria da população reconhece isso, o trabalho que foi desenvolvido na Secretaria da Educação quando você esteve à frente. E aí a gente está à frente do momento de uma nova eleição. A pergunta que fizeram, né? Se você recebesse um convite para ser secretária de Educação outra vez em Itajubá, você aceitaria, assumiria e como seria? Então, H, falando do período que eu tive à frente da educação, tanto aqui quanto em Nova Carana, antigamente, quando a gente reconhecia, né, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos pontos positivos, as pessoas tinham isso como falta de humildade, como arrogância, prepotência. Então, muitas vezes, a gente não reconhecia o nosso valor, as nossas capacidades, com medo de enveredar por esse caminho. Hoje, não. Eu já vejo isso como autoconhecimento, como autocuidado, como autorrespeito. Então, assim, eu sei o que eu fiz de bom em Itajubá e Nova Carana. Eu sei o que eu plantei. Eu sei que eu fiz muito por esse município, eu com minha equipe, eu contigo, eu com o Ian, eu com Vânia, eu com Renata, eu com Daniela, eu com todas as pessoas que estavam ao meu lado e me fortaleciam. Eu com todos os diretores, com todos os coordenadores, porque eu não sou eu. Eu era muita gente. Né? Era o meu nome que estava à frente, mas eu não era eu era muita gente. Eu era os professores, eu era os diretores, eu era os coordenadores, eu era todas as pessoas que contribuíam para que aquela educação acontecesse da forma que aconteceu. Então, eu sei, da mesma forma que eu sei as potencialidades que eu consegui desenvolver estando à frente da educação, eu sei também quais foram os meus erros. Eu sei que eu errei muito e que bom que eu errei muito, isso me faz humana. Né? Então, eu reconheço coisas que eu não faria mais, que eu não agiria mais de tal forma. Então, acho que tudo isso é resultado de amadurecimento, de crescimento. Em relação ao convite, se eu aceitaria ou não, é assim, meu coach, antes de ser coach, ele me falava na Secretaria de Educação que na política não amor nem sempre nem nunca. Isso nunca saiu da minha cabeça. Não ouvi. Quando eu falava, ele falava. Eu falei Ah, que meu coach, antes de ser coach, já falava comigo que na política não amor nem sempre nem nunca. Né? Isso ficou na minha cabeça. Tem outra frase também que diz que para a gente nunca voltar para o lugar onde foi feliz. onde a gente foi ferido, né? Feliz. Mas não, para a gente não voltar para onde nos feriu, né? Se eu fui ferida, eu não tenho que voltar para ali. Mas como eu estou dizendo o seguinte, eu estou buscando viver o aqui e o agora. Aqui e agora, eu posso dizer que eu estou bem, eu estou em paz, eu estou feliz. Eu escolhi estar em Acaraci. Eu escolhi coordenar uma escola onde eu estou me encontrando
onde eu posso estar no chão da sala de aula, onde eu pude entender que a minha paixão, o que me move, a minha missão é usar a educação para me transformar e transformar vidas. Esse é o legado que eu quero deixar. Alguém que, através da educação, que através da sua profissão, que através da sua paixão, conseguiu mudar a si e mudar o outro, e conseguiu elevar o outro. E eu entendi que, para eu fazer isso, eu não preciso chegar no fim do arco-íris. Tá? Eu tenho que aproveitar o caminho, o percurso. Caminhar. Então, uma secretaria não tem nunca o objetivo final. Então, como eu devo viver o aqui e agora, e tu me fez uma pergunta de futuro, e o futuro é uma projeção, e talvez ele nem exista, eu vou te responder hoje. Hoje, aqui e agora, eu estou bem, eu estou em paz, eu estou feliz. E eu não sei se eu teria coragem, nesse momento, de mexer nessa estabilidade profissional, emocional. Né? Eu estou muito satisfeita onde eu estou. Quando eu escolhi para Caraci, teve até alguns julgamentos. Tu vai para Caraci como se a Caraci fosse um lugar menor. E não, Adoro a Caraci. A Caraci que tem me ajudado nesse reencontro comigo mesma, nessa reconstrução. Foi naquela escola, com aquelas pessoas, que eu tenho me reconstruído. E tem sido muito bom estar lá. Né? E tem sido muito bom estar lá. E assim, eu acho que eu preciso estar e devo estar no chão da sala de aula. É igual eu falo com meu companheiro. Meu companheiro, aconteceu tudo isso para que ele entendesse que a missão dele é sala de aula. Né? Para que ele entendesse que a alegria da vida dele, o que ele busca, o que faz levantar e acordar todos os dias, é estar em sala de aula. É ser um professor diferenciado. Não aquele só de conteúdo, que cumpre a carga horária, mas aquele professor que ajuda a levar seus alunos. Aquele professor que enxerga o aluno para além da sala de aula, que enxerga a vida que ele leva, que enxerga as necessidades, que cria relações, que cativa e que é cativado. Então, a gente entendeu a educação como sendo nossa missão, nosso propósito de vida, mas a educação, talvez, num lugar mais simples de se estar, e onde ela verdadeiramente acontece, que é no chão da escola, que é no chão da sala de aula. Entendi. Ó, tem um monte de gente que eu não posso deixar de registrar. Quem vai passando os comentários e a tela pequena eu não enxergo direito, mas os que eu enxergo eu vou registrando aí. Então tem Miriam, minha colega lá de Aiquara, que está acompanhando aí desde o início, foi uma das primeiras a entrar. Beijo, Miriam. Tem Alda Souza, ó, Alda, lá de Gandu, ex-secretária. Né? Que é uma pessoa assim extraordinária, amiga nossa também do Alegria. Beijo, Alda. Tem Cássio Dias, meu grande amigo, está aí acompanhando também. Cássio, um grande abraço. Fabíola Leal. Oi? Ai, Fabíola. Tem Fabíola também, Leal. Ó, irmã de São Paulo, gente. De São Paulo acompanhando a gente. Quem? Tem minha irmã de São Paulo está aí acompanhando. Viviane também está aí, uma amiga minha de que é. Inclusive, tá, gente? Estou usando aqui estilo Vivi. Tá, uma loja de que é, quem quiser, estilo Vivi. Hoje me veste. Nauzira, já mandei um beijo. Letícia de Nova Itarana, beijo, amor. Então, e tem, não posso deixar de registrar a Leninha, né, que tu falou, mas eu não falei ainda. Leninha, não posso deixar de registrar, né? Uma pessoa maravilhosa e que aí colabora muito. É uma pessoa que sempre que a gente está próximo, entra em contato com ela, a gente cresce e ela está à disposição sempre que a gente precisa, né? E aí, ainda falando sobre essa questão do Bruno Vidal, beijo, amor. Quem? Bruno Vidal, amigo meu de Piauí. Ah, Bruno Vidal. Bruno então, Vidal. Ok. Então, ó pra ela. Mandei um beijo pra Beth também. Beth tá aí assistindo nossa live. Beth, beijo, Beth. Eu não enxergo direito, então os comentários que saem aqui eu acabo não acompanhando, né? Tem alguém de Darumeira aí dizendo aí, ó, orgulho de você, Darumeira, orgulho de você. Fugêncio tá aí também. Abraço, meu grande amigo. Então, gente, é muito importante a gente pensar nessa pandemia como um momento de crescimento e a gente precisa também estar pensando nesse momento em coisas que a gente possa, que possa nos trazer conforto, trazer alegria, trazer paz para a gente. Então, a gente precisa estar buscando, né, coisas, né, não ficar na mesmice e aí ficar assistindo a televisão demais, vendo morte o dia todo, que é uma coisa que acaba jogando a gente para baixo e a gente fica muito preocupado. Claro que todo mundo tem que se preocupar, mas também não pode ficar assim, dando ouvido a tanta coisa o dia inteiro. Tem que ter os momentos de estar assistindo essas notícias, né, Léo? Porque o tempo todo ouvindo isso é ruim para nossa mente, né, para a gente, e a gente acaba não ficando bem diante de tanta notícia ruim que a gente vivencia. Então, é uma das formas de a gente estar, né, buscando se fortalecer, evitando isso. Aproveite esse momento para vocês
lerem livro, assistir filmes, fazer curso gratuito, tem aí à vontade, é um momento de crescimento, é importantíssimo, né? Que as pessoas aproveitem esse momento e que tem várias pessoas se doando, fazendo curso diariamente nas várias áreas que vocês quiserem. É muito importante que as pessoas aproveitem para isso, para, né, para se qualificar. Eu já fiz mais de 10. A cada dia eu estou estudando sempre que possível. Fora das atividades, né? O H, falta 5 minutos. E eu queria fazer umas considerações assim. Primeiro, eu queria te agradecer, tá? Primeiro, como amigo, como alguém, como parceiraço que sempre foi. A gente sempre se entendeu, eu acho que a gente sempre se ajudou a crescer. E quero te agradecer agora como coach, tá? Milton é um coach, eu acho que é o primeiro coach de Itajibá, salvo engano. E assim, tem feito um trabalho lindo comigo, um trabalho que tem me ajudado bastante a crescer, a me conhecer, a me encontrar, tá? A descobrir coisas, como eu disse, que eu nem sabia que tinha em mim, a descobrir dons e talentos, potencialidades, também limitações, coisas que me sabotavam. Então, tem sido um processo muito bom. Eu super indico o trabalho de Hamilton Pacheco, tá? E queria ver contigo se eu já posso fazer minhas considerações finais. Claro, pode seguir aí, tá à vontade. Posso? Esteja à vontade. Então, minhas considerações finais... Deixa só... Fala. Registrar aqui lá da Paraíba, a Master Coach Mônica Nóbrega está aqui acompanhando, né? Eu terei uma sessão com ela na segunda-feira à noite. Beijo, Mônica, é um prazer tê-la aqui. Então, primeiro eu quero agradecer a cada um e a cada uma, né, que num ato de generosidade tirou um pouquinho do seu tempo para nos ouvir, né? Então, assim, eu agradeço a generosidade de vocês. Isso é realmente, no mundo de muitas falas, quando a gente se propõe a escutar, isso é grandioso. Então, a cada pessoa que a gente citou o nome, mas que a gente não pôde ver, então, obrigada a cada um de vocês. E o que eu quero deixar de mensagem final é o seguinte, Fernanda Heloise, que também é uma Master Coach, que eu faço aula online, ela falou o seguinte, que esses dias ela estava correndo, né, ela se propõe a correr 5 quilômetros por dia. E ela estava correndo e várias pessoas correndo também. E ela, antes de 2 quilômetros, ela estava cansada e suada e já quase, né? E as pessoas passavam por ela, todas lindas, correndo, parecendo aquilo ali que era a coisa mais fácil de fazer, né? Naquela leveza. E ela disse, Heron presente. Que ranço dessa gente, que corre tanto e não cansa. Então, ela disse que teve um ranço. Aí, por um momento, ela passou e refletiu. Ela falou, eu não posso comparar o palco dessas pessoas com o meu bastidor. Com o meu bastidor. Eu não sei o que essa pessoa faz para correr tão bem e correr dessa forma, com essa velocidade. Eu não conheço as dificuldades pelas quais essa pessoa passou para chegar até aqui. Eu não conheço as doações dessa pessoa, a entrega, as coisas que ela abre mão para estar dessa forma. Então, a primeira lição é a gente nunca comparar o palco dos outros com os nossos bastidores. Aí ela disse outra coisa, que é melhor feito do que perfeito. Eu posso fazer o que eu me proponho a fazer no meu tempo, de acordo com os meus limites, com as minhas limitações, com as minhas potencialidades. O que eu não posso é parar. Porque ela fala que constância é mais importante que velocidade. E aí, para terminar, eu quero dizer para vocês que vocês não desistam, tá? Dos objetivos de vocês, de ser uma pessoa melhor, de ter uma profissão melhor, de galgar um espaço melhor. Não desistam. Então, eu peço que vocês caminhem sempre olhando para frente e que não desviem nem para a direita, nem para a esquerda, que vocês não se permitam olhar para trás e que vocês olhem sempre para frente, sempre para frente. E se tiver que desviar, desvie olhar para cima. Porque é de cima que vem toda a inspiração divina, que vem toda a motivação, toda a força e toda a coragem que a gente precisa. Eu queria agradecer a cada um de vocês por esse momento de escuta, a Hamilton por esse diálogo. 1 hora para mim passa tão rápido, porque eu gosto muito de falar. É uma forma também de trazer leveza à nossa alma. Então eu agradeço, H. Que Deus continue abençoando nossas vidas. Beijo no coração de cada um de vocês. Quero agradecer a cada um que se encontra aqui, doou o seu tempo, que poderia estar fazendo várias outras coisas, né? Mas poderia estar na rede social, poderia estar assistindo um filme, poderia estar com a família, poderia estar num jantar, né? Nesse horário que é o horário de jantar, mas doou o seu tempo para estar aqui com a gente. Foi muito importante. A gente está vendo aí 79 pessoas nesse momento. Então, é muito importante a gente estar tendo esse momento, né? Que é pelo menos a minha primeira live, o Léo já fez algumas, mas é a minha primeira live, para estar passando essas coisas para vocês, né? E que vocês possam tirar proveito disso. A gente não está trazendo receita, mas trazendo, né? Instigando para que as pessoas comecem a fazer algumas reflexões e que dessas reflexões possa trazer bons frutos para cada um.
Então, quero agradecer a cada um de vocês. A gente vai tentar deixar no Story, né? Por 24 horas e colocar no IGTV também, para que as pessoas que não assistiram, né, possam assistir outro momento, né? Mas eu quero agradecer a todos vocês que dedicaram esse tempo para estar aqui com a gente. Muito importante, gente de toda a Bahia, Zé Antônio, Heron, que disse que perdeu a maior parte porque a internet tá ruim, coitada. Heron tá aí também, beijo para Heron. Tá lá de Teofilândia, nossa amigona, né? Então, todas essas pessoas que fizeram parte, tanto da Bahia quanto pessoas do Espírito Santo, São Paulo, Paraíba, vários outros espaços que estão aqui acompanhando pra gente. Verdade. Isso. E agora a gente tem 30 segundos, é com você, Léo. 24 segundos, fale. 24 segundos. Agradecer, eu não posso deixar de citar aqui o Alegria, como eu falei, é muito bom ter amigos, é muito bom ter pessoas com quem contar. E o Alegria tá sempre assim, um é levando o outro. Então, Zé, Heron, Leninha, que tá aqui, muito obrigada. E Leninha, assim, ela sabe que, quando eu falo de Leninha, eu falo